texto de Filipenses, quando Paulo diz: alegre-se no Senhor, outra vez mais eu digo, alegre-se no Senhor. Seja conhecida diante de Deus as suas necessidades, perto está o Senhor. E ele continua dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então nós falamos sobre 3 aspectos. Primeiro, que o Senhor está perto. O segundo, sobre fazer conhecido diante do Senhor. E o terceiro é o aspecto de ser grato, da adoração, como todos esses como formas de combatermos e de vencermos, de lutarmos com a ansiedade. Nós vivemos num momento onde a ansiedade, ela já é praticamente um mal, ela é uma doença, ela é algo que assola a todos, e muitos sofrem da ansiedade, dos seus transtornos e daquilo que vem com a ansiedade. Nós conhecemos pessoas, você conhece pessoas que possivelmente sofrem com a ansiedade. E a ansiedade, como nós vimos, é algo que todos nós podemos ser submetidos a ela. Ela é uma reação natural do nosso corpo para nos colocar em estado de alerta, para nos fazer reagir, para nos fazer fugir ou lutar, entre outras coisas, para nos ajudar a perceber e a nos posicionar diante de circunstâncias e situações. O problema é quando ela se torna compulsiva ou quando ela se torna crônica. E essa preocupação e esse estado, eles se transformam não apenas num alerta natural, mas numa preocupação crônica, que vai ser refletida em várias outras esferas da nossa vida. Então, qual foi a intenção dessa série? É a gente olhar para a palavra e ver como a palavra nos providencia ferramentas e formas de lutar com a ansiedade. Nós não precisamos, a menos que seja uma questão clínica, bem diagnosticada, nós temos um escape sim pela palavra, e a palavra ela é efetiva, ela transforma e ela nos ajuda na luta contra a ansiedade. E hoje a gente encerra então essa série de mensagens sobre ansiedade. Nós estamos terminando hoje é o nosso último tópico, a última palavra desse tópico, e na semana que vem a gente vai começar já uma nova série. No final eu vou falar para você sobre o que a gente vai estar falando. Se você tem sua Bíblia aí, você pode ligar ela ou abri-la em Mateus, no capítulo 6, texto bem conhecido de todos nós. Eu vou falar hoje, o texto que eu vou falar hoje, ele compreende do versículo 19 até o 34. Mas nós vamos ler, por enquanto, nesse primeiro momento, nós vamos ler do 25 ao versículo 34. Amém? Acharam? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, que por ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora ao curso da sua vida? E por que andam ansiosos quanto ao vestir, ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados.
Basta o seu dia, o seu próprio mal. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Esse trecho que nós lemos, ele está inserido no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, dentro do que nós chamamos de o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma sessão de ensino de Jesus, que você vai ver ela começando em Mateus capítulo 5, você voltar algumas páginas da sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, ele então sobe ao monte com os seus discípulos, é uma sessão de ensino para os discípulos. Jesus não está ensinando para a multidão, Jesus não está falando com todo mundo, Jesus está dando instruções para os seus discípulos, para aqueles que caminhavam mais próximo deles. Esse sermão começa então no capítulo 5 e ele vai terminar no final do capítulo 7, no capítulo 7, versículo 29. Mas toda essa divisão que foi feita é parte de uma única sessão de ensino de Jesus. Ele está ali falando com os seus discípulos. É um texto riquíssimo. Parece que tem um eco aí. Não? Coisa da minha cabeça. Desculpa. É um texto riquíssimo. É um texto que a gente vai ver Jesus colocando, ressignificando a lei, Jesus estendendo as bases éticas do Evangelho, Jesus falando sobre como o discípulo deveria viver, sobre como ele deveria se comportar, sobre áreas da vida sobre quais ele deveria ter atenção, caminhar, fazer. No capítulo 6, onde esse trecho que nós lemos encerra uma sessão de ensino, ele começa a falar no capítulo 6 sobre a vida, a devoção do discípulo. Ele começa falando sobre como dar esmolas, sobre como fazer, sobre como lidar com a aparência e com o coração, sobre como não fazer as coisas para ser visto, mas fazer as coisas porque é o que você já faz quando está em oculto. Ele vai dizer para a gente no capítulo 6, entre a prática pública, ela precisa ser um reflexo daquilo que você faz na vida privada, e não o contrário. Você não dá esmola para ser visto, você não ora bonito para ser visto, e aí ele ensina como orar, ele coloca critérios nessa oração, ele ensina elementos dessa oração, ele ensina uma oração com um relacionamento, ele depois vai dizer sobre o jejum, sobre como conduzir a prática de jejum, ele vai falar sobre essas coisas, e ele termina falando sobre ele começa aqui o versículo 25, vai dizer assim, portanto, em algumas versões, essa minha está dizendo, por isso. Então, toda essa sessão que nós lemos sobre não estar ansioso, sobre não andar ansioso, está diretamente ligado ao assunto que vem um pouquinho antes. Jesus também, ele vai dizer para a gente sobre como nós devemos nos relacionar com aquilo que captura o nosso coração, como nós devemos nos relacionar com a relação com a riqueza, com a relação com o dinheiro, com a relação com o mundo, com a relação com as relações no mundo. Há uns dias atrás, há bastantes dias atrás, a gente até tem que fazer de novo, né? Eu fui lá na casa do Walter e da Valta e da Flávia. Nós temos que fazer de novo, né? O Cação foi também. Nós temos que fazer de novo, falar 3 vezes para ver se a gente marca no final, né? Amém, né? Amém, amém, os irmãos ouviram. E aí eu estava ouvindo o Walter e o Cassandro conversando, e eles falando sobre eu cheguei, eles já estavam na conversa, não me lembro, eles estavam dizendo sobre alguns empregos, algumas profissões. Eu acho que o Cassandro disse assim, provavelmente a profissão que a Sofia vai desenvolver ainda não foi inventada, foi isso, né? Era isso que a gente estava... A Flávia falou isso. Nós estávamos falando, eles estavam falando sobre isso. E daí eu comecei a pensar, daqui a 20 anos eu vou ter 47 anos. E eu não vou saber como me recolocar no mercado. E eu não sei quanto a você, mas eu comecei a pensar nesse mundo novo daqui a 20 anos. E eu comecei a pensar nas relações daqui a 20 anos. Eu comecei a pensar em como eu vou estar daqui a 20 anos.
Vou estar enxuto, eu sei, mas eu comecei a pensar nessas coisas. E por alguns minutos eu comecei a me sentir ansioso. E eu comecei a pensar, bom, há 20 anos atrás eu não pensava em coisas que eu comecei a pensar agora. Se nós olharmos no curso da nossa vida, provavelmente com 18, 19, 20, 25, 29, a gente não pensa em algumas coisas. Aliás, eu acho que a gente começa a pensar em algumas coisas depois dos 40. Né? Depois dos 40, algumas coisas começam a fazer sentido para a gente. Até porque depois dos 40 você começa a pensar, será que eu já amadureci mesmo? Será que ainda tem uns que não, né? Tem uns que lá nos 50 ainda pensam com cabeça de adolescente. Mas o que eu estou querendo dizer é que o tempo vai trazendo para a gente desafios que a gente não tem numa certa idade, e que essa coisa de pensar 20 anos atrás que alguma profissão daqui a 20 anos não estaria inventada, não tiraria tanta compasso como tirou agora. Por quê? Por que eu comecei a ficar ansioso? Por que eu comecei a pensar na minha trajetória de vida? Por que eu comecei a pensar nos anos que eu não fiz algumas coisas? Nos anos que eu não contribuí com algumas coisas? Nos anos que eu investi naquilo que eu acreditava que deveria ser o certo a investir e o certo a fazer? E por alguns dias e alguns momentos, irmãos, eu lidei com questões da minha alma junto com Deus. Em determinado momento eu comecei a pensar e falei, Senhor, o Senhor será capaz de me cuidar mesmo? Irmãos, vocês têm pastor, não é muito crente, ele tem essas dúvidas. O Senhor é capaz, Senhor? Porque às vezes eu olho e eu não consigo perceber algumas coisas. Esse mundo todo mudando, tudo isso acontecendo. Será que não era a hora de eu começar a pensar diferente? Será que esse negócio de ministério não foi uma viagem de adolescente que durou 20 anos? Ano que vem eu faço 20 anos. Janeiro, de 20 anos atrás, em janeiro, depois do culto de domingo, eu saí aqui, alguns dos irmãos saíram no meio do culto, devem ter tomado até bronca do pastor Luiz na época, e foram comigo na rodoviária 20 anos atrás, a minha jornada começou. E há 20 anos atrás eu não me preocupava com os próximos 20 anos da frente. E talvez você vai dizer para mim, está vendo? Foi pouco, devia ter preocupado, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Mas quando a gente começa a pensar, até essa, tira o dedinho dele para mim. Eu estou te arrumando. Até essa preocupação, ela também é nociva. Então Jesus ele começa a mostrar alguns contrastes de como o materialismo é um vilão na vida do crente. De como o materialismo é um inimigo elevado por Jesus à categoria de entidade, elevado por Jesus à categoria de divindade. No final do trecho, no versículo 24, ele diz que o dinheiro é como um Deus, chamado Mamon. E aí Jesus vai nos ensinar, como discípulos dele, a lidar com isso. Irmãos, uma em cada 6 palavras de Jesus é sobre dinheiro. Nós falamos muito pouco sobre dinheiro, nós ensinamos, às vezes nós falhamos em ensinar pouco, porque é um assunto que dá medo. Os irmãos, quando eu comecei a falar dinheiro, já guardaram a carteira, porque vai dizer, o pastor vai fazer a pedido, vai fazer apelo no final. Né? Não, irmãos, é muito sério, porque o dinheiro ele exerce sobre nós um domínio, um poder, que muitas vezes nós não percebemos, que muitas vezes nós não cogitamos. Ele exerce tamanho domínio e tamanho poder que ele é capaz de dirigir a sua teologia, a forma como você encara, olha a Deus, e a sua devoção a esse Deus que você encarnou e agora se ajoelha diante dele. Então Jesus começa a falar sobre isso. Eu queria falar um pouquinho sobre isso e como essa ansiedade nos consome mais do que a gente mesmo
sabe e pensa. Ontem, conversando com o Adonias, ele estava falando, a gente conversando, falando um pouquinho, e aí ele estava me falando da época que ele trabalhava no banco, na década de 90, né? 86, 90, por ali, quando o Collor confiscou o dinheiro de todo mundo na poupança. Eu não lembro, eu era criança nessa época, eu não vou me lembrar, devia ter 12, 13 anos de idade, 90, não, tinha mais um pouquinho, tinha 13,5, né? Mas ele falou que de gente que teve ataque cardíaco, gente que se suicidou, gente que largou, fugiu, ficou doido, teve crise, porque ficou sem o dinheiro. E não era só o dinheiro, era sem a perspectiva futura do dinheiro. Porque há um efeito sobre nós, o medo do futuro. Nós falamos na primeira palavra, quando nós falamos de ansiedade, que o desejo de controle gera ansiedade em nós. Então Jesus começa a falar, e eu vou caminhar para a gente poder gastar tempo aqui em todas as partes do sermão. Jesus começa ele vai fazer aqui 3 contrastes. O primeiro contraste que você vai encontrar no versículo 19 ao versículo 21. E esse contraste ele vai dizer assim, ele começa dizendo assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. Aqui está o primeiro contraste. Jesus está dizendo para a gente: não acumuleis tesouro na terra. Então, irmãos, é proibido acumular tesouros na terra. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que você não pode ganhar dinheiro. Ele não está dizendo que você não deve melhorar a sua qualidade de vida. Ele não está dizendo que você não deve investir bem aquilo que vem às suas mãos. Ele não está dizendo que você deve se precaver. Ele não está dizendo nada disso. Provérbios fala que na casa do sábio há sempre vinho e azeite. O sábio não é pego desprevenido. O sábio se organiza para ter sempre para si e para receber aquelas pessoas. O que ele está dizendo aqui é que nós não devemos nos tornar acumuladores. Nós não devemos nos tornar ávidos por riquezas. O que Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos viver para isso, como se isso fosse a nossa única razão de ser. Nós não devemos ser acumuladores de riquezas no lugar que é o primeiro contraste aqui, na terra. Por quê? Porque na terra essas riquezas são efêmeras, são passageiras. Elas estão... Faz o que com ele? Confisca. Não está nas tuas mãos. E se a sua esperança estava em todo aquele dinheiro, o que acontece? Ela vai junto com o confisco. Ela vai junto com o ladrão. Ela vai junto com a ferrugem. Ela vai junto com o que corrói. Não vivam para isso. Essa é a primeira coisa que Jesus está dizendo para a gente aqui. Ele não está dizendo, volto a dizer, que nós não devemos ter poupança, que nós não devemos programar as nossas finanças, que nós não devemos organizar a nossa vida financeira, que nós não devemos sonhar em ter um emprego melhor, nós não devemos sonhar em fazer cursos, treinamentos, nos especializar na nossa área, para que isso também volte para a gente como ganho financeiro. Ele não está dizendo que nós vamos fazer voto de pobreza, ou que nós vamos pegar todo mundo e dividir para todo mundo, não é nada disso. Se preciso for, como aconteceu na igreja de Atos, a igreja tem que fazer isso sim, socorrer seus necessitados, fazer aquilo que ela precisa fazer e assistir os seus. A igreja fez isso em Atos. Mas não é que a gente vai chegar no fim do mês, coloca aqui um saco, todo mundo coloca, quem tem põe, quem não tem tira. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, não vivam para acumular sobre a terra, porque aqui é vão, aqui passa, aqui não está no seu acordo. Não se torne um acumulador. Você já viu aquele programa Acumuladores? Já assistiu aquilo? É insano aquele negócio. É um programa de TV, para quem ainda não viu, que as pessoas, eles vão na casa das pessoas que começam a acumular coisas. E assim, gente, é acumular coisa mesmo, é muita coisa. Teve uma que
a gente estava assistindo, não sei se a Juliana vai lembrar, que ela falou que deu falta dos gatos dela. Estavam mortos, morreu. O gato entrou lá, os 3 gatos entrou, caiu uma pilha de jornal em cima dos gatos, os gatos morreram. Imagina, eles foram tirando e acharam os esqueletinhos dos gatinhos lá, e ela começou a chorar, o luto dela pelos gatinhos que estavam sumidos há não sei quantos meses. Acumuladores, pessoas que não conseguem se desfazer, pessoas que só querem para si, só querem para si, só querem para si, só querem para si, só querem para si. E Jesus está dizendo, não se torne isso, porque isso vai ser um grande problema para você. O materialismo é um problema. O nosso maior problema, irmãos, hoje, talvez seja essa mentalidade materialista que se apossou de nós. Essa mentalidade consumista que se apossou de nós. Nós queremos consumir. Nós estamos consumindo. Nós queremos sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. E aqui Jesus está dizendo, não acumulem tesouro na terra. Não vivam dessa forma. Porque isso é efêmero, isso passa, isso é vão. E aí ele continua dizendo assim, mas ajuntem para vocês tesouros nos céus, onde ferrugem, nem traça, corrói, e nem ladrão escavam e roubam. Na época de Jesus, tesouros, as coisas de valor, eram guardadas em casa, roupas com fios de ouro, roupas, moedas, coisas que eram perecíveis, então eram colocadas dentro de casa. Você lembra de uma das parábolas de Jesus, de um homem que achou uma pérola num campo e enterrou a pérola. Era uma forma normal, não tinha banco, né? Não tinha essa rede bancária como nós temos hoje. Então eles guardavam em casa, e os ladrões faziam o quê? Procuravam tesouros. As casas eram de adobe, então eles escavavam as paredes das casas para entrar e roubar. Então Jesus está dizendo, na terra o seu tesouro na mão, está vulnerável à mão de bandidos, mas você precisa acumular esse tesouro no céu. Esse tesouro não tem que ser acumulado aqui, esse tesouro tem que ser acumulado no céu. E aqui está o primeiro contraste de Jesus, entre o que é temporal e o que é eterno, entre o que vai se acabar um dia e o que vai perdurar para sempre. E uma das coisas sobre acumular tesouros no céu, eu quero te dizer, a primeira coisa é o que não é. Não é uma forma de você ficar ajuntando, ou pegando, ou tendo crédito com Deus. Cassandro me conta a história de um grande amigo dele, que falava para ele, vamos orar para parar de chover, acho que era isso, né, Cassandro? Para parar de chover, porque eu estou com crédito com Deus. Eu tenho andado bem, eu tenho acumulado tesouros nos céus, eu estou fazendo as coisas, estou dando minha oferta, estou fazendo tudo direito. Não, não é isso. Acumular tesouros no céu não é sobre salvação por obras, não é isso. Então eu vou fazendo aqui porque eu vou ganhando galardão no céu. Quando eu chegar no céu, Deus vai ver se eu fui direitinho e isso vai me dar condições de entrar no céu. Nós só iremos viver a nossa eternidade com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Só pela graça, única e exclusivamente pela graça, pelos méritos e pelos feitos do Cordeiro. Então talvez ajuntar tesouros nos céus pode ser tudo aquilo que você leve com você quando você for para o céu, que é o caráter cristão, que é a vida de santidade que você viveu, que é o caráter de Cristo que foi desenvolvido em você enquanto você caminhava na terra. Talvez seja esse o tesouro nos céus. Talvez seja disso que Jesus estava dizendo aqui. Então ele fala de um tesouro que é corruptível, e de um tesouro que é eterno, de um tesouro que não acaba, que não vai ser consumido. E aqui é uma verdade teológica grande para que a gente entenda. A queda corrompeu tudo e todos. Nós vivemos num mundo corrompido. Nós vivemos numa geração corrompida, numa terra corrompida, numa criação corrompida, que aguarda ser restaurada por Cristo Jesus e que será restaurada por Cristo Jesus.
Então, a gente vive nesse ambiente corrompido e Jesus está dizendo para a gente: acumulem os seus tesouros aonde não há corrupção. Acumulem tesouros que não se corrompem, tesouros que permanecem, tesouros que ficam. E aí ele vai dizer uma coisa muito interessante no final. E ele vai dizer: sabe por que você deve entender e acumular tesouros no céu? Porque onde está o teu tesouro, o seu coração também está. Onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Lutero disse que o Deus de um homem é aquilo que aquele homem ama mais. É aquilo que ocupa a maior parte do tempo do coração desse homem. É aquilo para qual a mente dele pensa quando não tem o que pensar. É aquilo para qual os sonhos dele viajam quando ele está ali pensando e viajando e fazendo planos para o futuro. O homem, o Deus de um homem é aquilo que ele ama mais. Irmãos, o materialismo é sorrateiro e ele é difícil de ser conhecido e de ser refutado, sabe por quê? Porque ele é legítimo. Ele, de certa forma, é legítimo, porque quem, em sã consciência, questiona o desejo de um homem suprir para os seus filhos, suprir para a sua esposa? Que pastor ou que amigo, em sã consciência, vai ouvir o outro amigo dizer assim: não, eu tenho trabalhado muito, porque eu preciso prover para a minha família. Eu tenho trabalhado muito, porque eu preciso ajuntar agora, para que daqui a alguns anos eu desfrute. Eu tenho me dedicado, eu tenho gasto tempo no trabalho, eu tenho deixado a minha família em segundo plano, porque eu preciso dar para eles lá no futuro. Quantas vezes, irmãos, eu preciso confessar para vocês, teve viagens que eu fiz que eu não precisava ter feito. Parte daquilo que eu fiz foi um ativismo e foi nessa coisa de: não, eu estou fazendo, eu estou construindo para o futuro. Construir para o futuro, mas perdi o primeiro ano de vida das minhas filhas. Eu não estava na festa de aniversário do primeiro ano delas. Estava viajando. Há 20 anos atrás, há 13 anos atrás, não tem sentido. Mas ninguém me traz de volta aquele momento. Ninguém me traz de volta aquele momento. Nunca mais ele volta. Quanto que foi o dinheiro que nós levantamos para a construção, que nós precisávamos naquela época? Não sei, porque ele não importa mais. Ele não tem valor hoje. Não tem valor hoje. Provavelmente nós levantamos, nós construímos e já quebramos e construímos outra coisa lá em Maringá, em cima desse dinheiro, daquilo que nós levantamos. Porque onde está o teu tesouro, o teu coração vai junto. Alguns de nós até recitam um versículo: Deus ajuda quem cedo madruga. Faça a sua parte, porque eu te ajudarei, diz o Senhor dos Exércitos. Heresias 33, 27. Jesus está dizendo que o materialismo vai capturar o seu coração, de tal forma que você não vai perceber. E de repente, o seu coração vai estar devoto a Ele. E de repente, o seu coração está pensando no que você não tem e não sendo grato pelo que você tem. E de repente, o seu coração está ansioso. E você não sabe por que ele está ansioso. Porque falta alguma coisa. Mas você chega, você olha, está tudo ali, mas parece que falta alguma coisa. Alguma coisa não aconteceu como você quer. Segundo o contraste, Jesus vai dizendo que, o desejo de acumular é sorrateiro ainda falando nisso. Porque quando menos esperar, o seu coração já elegeu um outro Deus chamado Mamon. E é ele que te governa. E aí as coisas vão faltando. O segundo contraste que Jesus vai fazendo é sobre luz e trevas. E ele fala de olhos. Ele fala assim: são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grande trevas serão.
Jesus fala agora de um olho bom e de um olho mau. E aqui a gente tem que entender que o judeu daquela época, ele entendia que o olho era a janela pela qual a luz entra no corpo. Se ele fosse um olho sarado, um olho curado, um olho bom, em bom funcionamento, esse corpo era saudável, a sua alma era saudável. Mas se ele fosse um olho doente, a sua alma era doente, estava em trevas. Eles também acreditavam que essa ideia do olho mau, eles usavam como um sinônimo para alguém que era rancoroso ou uma pessoa invejosa. Lá em Minas nós chamamos de seca-pimenteiro. Já ouviu falar do seca-pimenteiro? É aquele olhão, né? Aquele que fala, eu queria ter um... Viu? É um invejoso. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que o olho bom é aquele olho que tem a capacidade, a condição de focar nas coisas da luz, de focar nas coisas do alto. O olho bom na parábola que Jesus está contando aqui é aquele olho que está olhando para os tesouros no céu. É aquele olho que deseja os tesouros do céu. É aquele olho que cobiça os tesouros do céu. E ele compara o olho mau é como um olho que não consegue se fixar num único ponto. É o olho que frita o peixe e olha o gato. Você já viu isso ou não? Aquele olho que se movimenta. É aquele olho que não consegue botar um foco. E ao mesmo tempo que ele quer as coisas do céu, esse olho quer o que de melhor as coisas da terra dá para ele. Ele vai dizer, você não pode fazer desse jeito. Você não pode continuar focando nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus. Você tem que estar ou focando no lugar que o tesouro não se corrompe, ou você não vai conseguir caminhar. Você vai estar dividido. Você vai estar em trevas. E ele vai dizer, se você está andando assim, que grandes trevas são. Se a luz que há em você, se aquilo que você acha que é correto, que é a luz que há em você, na verdade são trevas, que grandes trevas você está andando. O seu coração ama, deseja, os teus olhos focam e perseguem. A sua mente conduz, cria hábitos, cria justificativas, cria meios para conseguir o que se ama e que se deseja. O Tim Keller, falando sobre esse assunto, ele diz assim que nós não cobiçamos. Ele fala que, e isso a gente fez ano passado, né, que os 7 pecados capitais, e o pecado da gula foi um sucesso, estava cheio de gente, e todo mundo admitiu em algum momento que tinha o pecado da gula. O pecado da cobiça foi o único que as pessoas vieram só para saber, porque ninguém tem problema com a cobiça. A cobiça é um pecado que ninguém admite que tem. E o Tim Keller, ele falando, ele diz que a gente não cobiça as coisas muito longe de nós. O problema da cobiça é que nós cobiçamos as coisas muito perto de nós. O nosso problema não é se o artista famoso ou se o fulano de tal comprou um carro novo. É se o menino, o carro da escolinha que você leva o seu filho, chegou com um carro novo. Esse é o problema. O problema não é se a atriz fulana de tal fez um procedimento assim, assado. É se aquela mulher do grupo de mães que você frequenta no colégio chegou lá e ela fez aquele procedimento. Isso para a gente nem abrir pensando em comunidade, pensando em igreja. Porque o nosso coração é assim. E Jesus está dizendo, esse é um problema do materialismo. Esse é um problema, porque ele distorce aquilo que a gente deseja. E ele gera em nós ansiedades que nós não temos, necessidades que nós não temos, necessidades que não são verdadeiras, que ele vai gerando em nós. E aí ele termina com o terceiro contraste, ele diz que você não consegue servir 2 senhores. Aqui ele está dizendo de uma época, deixa eu ler, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há que aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará de outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Alguma versão vai dizer a Deus e a Mamon.
E ele vai dizer para a gente que nós não podemos servir a dois senhores. Naquela época, um escravo tinha apenas um senhor. Não dava para ele trabalhar em dois empregos. Hoje a gente até consegue, a gente vê pessoas que conseguem isso. Fazem jornada dupla, trabalham em dois lugares, né? Fazem esse tipo de situação para viver e fazem também um malabarismo para que isso aconteça. Jesus está dizendo que são dois senhores. A riqueza e Deus são dois senhores com desejos opostos, com anseios opostos, com necessidades opostas, e você não consegue, não vai conseguir servi-lo. Ele está dizendo que se você tiver a fidelidade, o seu coração e o seu foco distorcido de fora, você não vai conseguir agradar ao Senhor ou agradar às riquezas. Você vai desagradar em algum momento. Jesus coloca aqui as riquezas como uma potestade, tamanho o poder de atração sobre a vida do homem. O materialismo é o Deus desse século. Ele é o grande motor gerador de medo e de ansiedade do futuro. Nós estamos ansiosos, com medo do que vai acontecer amanhã, com medo de como nós vamos resolver amanhã. Nós estamos tão ansiosos e a gente tem se relacionado de tal forma perigosamente com o materialismo que nosso maior movimento hoje no Brasil de compras é a crédito. Nós estamos comprometendo hoje o que a gente não sabe se vai entrar amanhã. E muitos brasileiros hoje, um número enorme de brasileiros hoje, estão comprometidos com a sua capacidade de compra, porque estão crendo, pensando, querendo e sem perceber se tornam escravos do futuro. Porque se uma coisa der errado, e aí? E aí você vai dormir hoje pensando naquela reunião que você tem amanhã, com o encontro que o patrão tinha lá na loja, que talvez não fechou o negócio, com talvez o corte que vai acontecer. E aí você fala, mas tem pessoas que trabalham, que têm estabilidade no trabalho. Isso hoje não quer dizer nada, porque se o governo resolver e acontecer algo e resolver, nós vamos precisar não pagar, ele não paga. Nós sabemos disso. Quantas vezes nós vemos empresários e homens aí que fazem serviço público e não recebem? Estão aí, sem receber. Mas nós estamos servindo a um Senhor, servindo ao futuro e completamente preocupados. Tem uma cena no primeiro Vingadores, acho que é no primeiro Vingadores, que no meio da torre do Tony Stark lá, encontra o Hulk e o Loki. Não sei quem viu esse filme. E aí o Loki fala para ele assim, o que é que você está falando comigo? Eu sou um Deus. Aí o Hulk olha ele e ele ficava todo estrito, murchando e fala, Deus fraco. Esse Deus que nós temos servido no materialismo é o Loki. É um Deus fraco, é um Deus frágil, mas que nos mete medo, que nos causa arrepios, que nos tira o sono e que nos deixa ansioso, que nos deixa com medo do futuro. E aí Jesus vai aplicar tudo isso e vai aplicar para os seus discípulos esse processo. Ele diz assim, por isso eu digo a vocês, não andem ansiosos pela sua vida, quanto ao que vocês vão comer ou beber, nem pelo que vocês vão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Essa é a pergunta que Jesus começa dizendo. Ele fala, não andem ansiosos pelo que vem no futuro, pelo que você vai precisar no futuro, pelo que você vai ter que comer, que beber, que vestir no futuro. Por quê? Por acaso a sua vida não é mais ansiosa, não é mais preciosa do que qualquer outras coisas? Será que a vida não é mais valiosa do que comer, beber e vestir? A ansiedade causada pelo medo da falta conduz o coração a resumir a vida apenas em ter e não ter, em comer, beber e vestir. Apenas
vivemos para subsistir, para consumir. E Jesus diz, a vida é muito mais do que comer, beber, ter, ostentar. A vida é muito mais do que isso. Russell Shambly, no seu comentário, ele foi assim, abre aspas, provavelmente Jesus também queria dizer que a ansiedade é a raiz da avareza. O indivíduo principia pela ansiedade, desenvolve a avareza e logo gasta a vida inteira em favor de Mamon. Por quê? Porque ele vive apenas para as suas necessidades. Ele vive apenas para si. Vestir é importante desde que eu me vista primeiro. Comer é importante desde que eu coma primeiro. Beber é importante desde que eu beba primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. As minhas necessidades são mais importantes do que as necessidades de todo mundo. As minhas dores são mais importantes do que as dores de todo mundo. As minhas queixas são mais importantes do que as queixas de todo mundo, porque eu se basto e pronto, e eu preciso se bastar, e eu preciso ter todas as coisas. Não é a nossa vida muito mais do que alimento, do que o corpo? Não é a nossa vida muito maior do que o alimento, do que o corpo e do que o vestuário? Não é a vida muito mais ampla e cheia do que só comer, beber, gastar, consumir? Sabe, irmãos, talvez eu não lembre, não sei quanto a você, talvez eu não lembre, e eu acho que eu tentei fazer esse exercício e eu não consegui lembrar, daquele maior presente mais caro que eu ganhei dos meus pais. Eu não me lembro o que foi. Não consigo lembrar, não consigo mensurar hoje. Qual foi o presente mais caro? Se foi uma bola, se foi um carrinho de controle remoto. Eu não consigo me lembrar. Mas eu consigo me lembrar do cheiro da minha casa no Natal. Eu consigo me lembrar do prazer de estar com a minha família no Natal. Eu consigo me lembrar da ansiedade de ver meu pai preparando um carro para a gente pegar 1.500 quilômetros de estrada e ir deitado. Naquela época podia, viu gente? Hoje não pode, né? A gente tinha uma caravana, a gente ia deitado naquela parte de trás da caravana, 1.500 quilômetros. A melhor memória de viagem que eu tenho da minha família foi um dia que meu pai colocou a mala em cima, amarrou errado, a mala caiu no meio da rodovia, abriu, foi presente, foi coisa, foi roupa, chegando faltando coisa em casa. A vida é muito mais do que subsistir. Essas são as memórias que ficam em nós. Essas são as memórias que eu preciso produzir na minha filha, nas minhas filhas. Essa é mais importante do que qualquer outra coisa, porque a vida é muito mais do que só subsistir. Então não fique ansioso, porque a sua vida é muito mais do que comer, do que beber, do que pagar conta. E aí ele vai para o segundo ponto, ele convida os seus discípulos, do versículo 26 ao 30, depois de fazer essa constatação, ele diz assim: observai as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Essa é a primeira pergunta que ele faz. Qual de vós, que por ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora ao curso da sua vida? E por que você anda ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ele começa a convidar os seus discípulos a observar as aves, a observar os lírios, a observar ao seu redor. Ele começa a levá-los a questionar se eles, como seres criados, imagem e semelhança de Deus, não têm mais valor do que uma pombinha, não tem mais valor do que um passarinho, não tem mais valor do que uma erva do campo. Esses pássaros que ele está dizendo aqui eram
alimentos vendidos no mercado com um preço mais barato para o pobre comprar. Era aquele bichinho com menos valor, aquele que você pode pegar em qualquer lugar e vender ali por uns 10 centavos, 20 centavos, R$1 o quilo, vamos dizer assim. Era algo de pouco valor. Ele diz, olha, mesmo esse bichinho de pouco valor, ele é cuidado, ele é zelado, ele é cercado, é colocado sobre ele uma sebe, e o Pai Celestial cuida dele. Ele é aquecido, ele é dirigido. O Pai Celestial cuida dele. Mesmo essas flores que você está vendo, que nascem, que crescem, que são lindas, que enfeitam, mas que às vezes a gente precisa colhê-las amanhã, macetá-las e usá-las como tintura, ou usá-las como, pode ir lá, fica à vontade, e usá-las como fogo, como palha para queimar. Mesmo essas plantas que têm um curto ciclo de vida, são cuidadas pelos pais, pelo Pai do céu, quanto mais a você. Jesus aqui está convidando os discípulos e nos convidando a observar e não a imitar. Ele não está dizendo que o discípulo dele vai ficar de boa, vai ficar tranquilo, vai ficar à toa, vai ficar sem fazer nada, que vai cair do céu. Isso não é um ensino bíblico. Paulo fala em 2 Tessalonicenses que aquele que não tem intenção de trabalhar, que também não coma. Mas Jesus está convidando o seu discípulo a olhar ao redor e perceber a grandeza de Deus. E perceber quem Deus o fez. O salmista no Salmo 8, ele faz a seguinte pergunta para Deus. Eu vou ler para você aí, você não precisa abrir. Mas o salmista diz assim, no Salmo 8, ele fala, versículo 3, quando contemplo os céus e a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Mesmo olhando para o homem, o salmista consegue perceber que Deus cuida do homem de uma forma diferente que ele cuida da natureza criada. Todas as outras coisas foram criadas para servi-lo. E é isso que ele vai dizer. Homens de pequena fé, observe como eu cuido, observe como eu faço. A sua fé é pequena porque você não consegue nem se enxergar da maneira que você deveria e como você deve se ver. É pequena porque a sua fé está no lugar errado, está na coisa errada, está no propósito errado. O medo é errado, você não consegue mais ver ao seu redor. Nada que você fizer, você não percebeu, nada do que você fizer vai melhorar em 1 hora a sua qualidade de vida, ou melhor, vai te dar 1 hora a mais de vida. Aliás, nós sabemos que algumas coisas podem até ajudar a encurtar hoje em dia, mas você não pode, por si só, dizer, eu vou viver mais 1 hora. Nosso tempo está contado, está nas mãos do Senhor. É Ele que nos guarda. E aí o versículo 31 e 32, Jesus vai continuar dizendo, ele fala assim para a gente, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ele volta à tônica do assunto, e ele fala assim, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, quem faz disso uma preocupação constante e é consumido por isso, é aquele que não conhece Deus como Deus, que não tem Deus como Deus. É aquele cujo mamão é Deus. Ele diz, o gentio é que procuram isso. O gentio é que se preocupa com isso. É a vida daquele que não tem esperança, que a sua esperança se resume a esse tempo, a esse momento, a essa vida. É eles que têm que se preocupar com isso.
Porque vocês, eu e você, porque nós temos um Pai no céu. Ele fala aqui, porque o vosso Pai Celeste sabe as necessidades e tudo que você tem, todas as necessidades que você tem. O seu Pai sabe. Os gentios não têm um Deus perto, um Deus presente, um Deus Pai. Jesus, quando está ensinando no próprio capítulo 6, acho que lá no versículo 8, ele vai dizer assim: não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidades antes que vocês peçam. Jesus ensinando os seus discípulos a se relacionar em oração, ele diz assim: quando vocês forem orarem, comecem dizendo: Pai, Abba, Pai nosso que estás no céu, que o seu nome seja santificado, que o seu reino venha a nós, que a sua vontade seja feita na terra como no céu. E só depois de a gente entender e buscar a vontade, o reino e o Senhor, Ele lembra a gente de dizer que o pão nosso de cada dia seja nos dado hoje. Ele não diz para a gente orar primeiro pelo pão, primeiro pelo vestuário, primeiro pelo que a gente precisa. Ele primeiro diz: reconheçam o seu Pai que está no céu. Santifique o nome do seu Pai que está no céu. É mais importante a relação de qualidade com o seu Pai que está no céu do que o pão de cada dia. Porque o pão de cada dia, amanhã você vai precisar de novo. Daqui a pouco você já quer outro pão, já quer um pão com uma margarina, já quer um pão com geleia. Mas a qualidade do teu tempo com Deus é a primeira coisa que você deve precisar. Eu estava ouvindo um pregador falando, e ele fala sobre essa palavra santificado, esse ato que Jesus está ensinando de santificar o nome. E ele faz uma colocação assim, ele diz que quando as nossas orações, elas só são pelo pão de cada dia, pela necessidade de cada dia, nós não estamos entendendo o que é santificar o nome de Jesus. Nós estamos nos relacionando com Ele em uma circunstância de troca e de função. Ele tem uma função, suprir uma necessidade. E aqui eu não estou dizendo só uma necessidade física, não só uma necessidade financeira, mas às vezes uma necessidade emocional, às vezes um desejo que você fica perseguindo. Você vai tendo Deus que não é Deus. E Ele vai dizendo para os seus discípulos: buscar em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas virão. Primeiro o reino, primeiro a relação com o Senhor, primeiro Jesus, primeiro o foco nas coisas do alto, primeiro o tesouro nos lugares aonde não são corrompidos. Eu volto a dizer, Jesus não está dizendo aqui que você não deve melhorar, que você não deve ganhar dinheiro, que você não deve se esforçar para isso. Muito pelo contrário. O que nós cremos e entendemos que Jesus nos chama a fazer é fazer tudo para a glória de Deus. É fazer tudo com excelência para a glória de Deus. É entregar o meu trabalho no final do dia como adoração ao Senhor, com aroma suave ao Senhor. Seja o trabalho que você faz em casa, ao colocar a mesa, a preparar a mesa para os seus filhos, a mandá-los para a escola, a lavar a roupa dele, a deixá-los cheirosinhos para irem, para desfrutarem, até você entregar a chave da oficina que você trabalha, com tudo limpo, colocado, e o trabalho feito com a maior honestidade possível, para a glória de Deus. E quem trabalha para a glória de Deus, vai sim trabalhar com excelência, e isso com certeza vai retornar em dividendos para você. Você vai ser reconhecido, você vai ser promovido, porque você vai ser alguém com certeza confiável, porque você faz para a glória de Deus. Você não se preocupa se tem gente olhando, se tem gente não te olhando, você faz para a glória de Deus. A sua relação com o dinheiro, com as finanças, vão ser para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos inverter essas prioridades no nosso coração.
Talvez você chegue em casa hoje, sente com o seu esposo, com a sua esposa, sente sozinho, coloque as suas faturas, coloque os teus planos financeiros e submetam ele ao Senhor. Porque a vida é muito mais do que entrar numa bola de neve e ser consumido por necessidades, por aquele arrependimento de por que eu fiz em 10 parcelas, sendo que eu já nem uso mais, sendo que eu já nem preciso tanto, sendo que já nem vocês estão me entendendo? Nós precisamos repensar isso, nós vamos fazer tudo na nossa vida para a glória de Deus. E Jesus vai dizer que cada dia tem seus desafios. Ele continua dizendo, ele vai terminar dizendo, o amanhã vai trazer consigo os seus cuidados. O dia de hoje tem cuidados para hoje. A preocupação rouba de nós isso. Porque na preocupação nós perdemos o dia de hoje. Nós não só não vivemos o dia de hoje, como estamos pensando no amanhã. E ele nunca chega. Ele nunca chega. E tem coisas que para resolver amanhã, você precisa estar bem hoje. Você precisa resolver agora. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa parar de postergar e encarar de frente e dizer, eu vou resolver isso aqui. Eu vou lidar com isso aqui. Porque às vezes a gente vai rolando para amanhã porque a gente está fugindo. Eu preciso resolver isso aqui. Cada fase da nossa vida traz seus próprios desafios. Eu não preciso pensar de como vai ser daqui a 60 anos. Eu posso começar hoje, cuidar da minha saúde. É um desafio que eu começo hoje. Porque se eu continuar preocupado amanhã, daqui a 60 anos, se eu vou ter ou se eu não vou ter um convênio de saúde, se vai ter SUS ou não vai ter SUS, se eu vou ter condição ou se eu não vou ter condição, se eu vou ter ponte de safena ou se eu não vou ter ponte de safena. Talvez eu tenha ponte de safena de tanta preocupação antes de chegar daqui a 20 anos. Mas amanhã eu posso levantar. Eu posso levantar amanhã e fazer caminhar. Amanhã eu posso começar a trocar meus hábitos. Amanhã eu posso começar a rever a minha vida. Hoje eu posso começar a rever minha vida. Amanhã eu posso começar a me dedicar mais ao Senhor, a focar meus olhos nas coisas do alto, a deixar o meu tesouro estar em lugares incorruptíveis, a descansar no Senhor. Eu quero encerrar pensando em 4 aplicações de tudo isso. A primeira delas é que o medo do que vem pela frente geralmente vem com uma boa justificativa. Não deixe ele se instalar. O medo do que vem pela frente vem com a justificativa, está vindo um filho aí. O medo do que vem pela frente é, veio mais um neto. É mais um investimento que eu preciso. O medo que vem pela frente vem sempre com uma boa justificativa. Não deixa ele se instalar. Faça o que Deus tem colocado hoje na sua mão para fazer, para a glória de Deus. Calvino falava o seguinte, para a gente se relacionar com a riqueza e com esse assunto. Ele dizia assim, ganhe o máximo que você puder. Guarde o máximo do que você puder. E dê o máximo que você puder. Ganhe o máximo que você puder. Guarde o máximo que você puder. E oferte o máximo que você puder. Porque não se deixe levar pela avareza. Deus tem te dado condições. Não há ninguém tão pobre aqui que não possa dar, que não possa compartilhar, que não possa dividir. Não há ninguém tão rico aqui que não tenha nada que não possa receber. Nós muitas vezes fazemos barganha com o Senhor. Não faça barganha com Deus. Com Deus a gente não zomba. Com Deus a gente não faz barganha. Senhor, se o Senhor fizer isso, então eu dou. Se o Senhor fizer isso, eu abençoo. Se o Senhor me der um sinal do alto, então eu passo a ser dizimista. Eu passo a ser ofertante. Irmãos, só quem questiona o dízimo é quem não dá dízimo. E a pessoa que não vive com 90% da sua renda, não vive com 110. Ponto.
Se você não tem condições de separar uma parte da sua renda e devolver ao Senhor em fé, de que Ele pode cuidar de você, alguma coisa está fora de ordem, está fora de lugar. E veja bem, eu não estou aqui te dizendo que você vai dar para ganhar 10 vezes mais, eu não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que você dá porque você é grato, você reconhece no dar quem cuida de você. Eu não estou dizendo que se você não der, você vai gastar na farmácia, você vai gastar no mecânico, porque você vai gastar na farmácia, você vai gastar no mecânico, você vai gastar uma hora ou outra, você vai gastar. Era mais fácil até para mim dizer, ó, tá vendo? Regulador, vem aqui, ó, Celião, passa ali, pega lá com o Célio. Mas não é bíblico, está errado. Nós não deixamos nos dominar pela avareza. Não deixamos nos dominar pela avareza. Não é ela que nos controla. Não deixe o medo do que vem pela frente se instalar como uma boa justificativa. O medo do futuro, segunda aplicação, não é apenas no que diz respeito à finança, mas você pode estar colocando os seus olhos, o coração e fazendo todas essas outras coisas serem seu Senhor. Pode ser carreira, pode ser filhos, pode ser relacionamento, pode ser status, pode ser reputação, pode ser, pasmem, aparência física. Talvez esse é aquilo pelo qual os teus olhos, é o tesouro que o seu coração olha. É o tesouro que você está tentando guardar. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, você também foi corrompido pela queda. Uma hora ou outra vai corromper, uma hora ou outra vai acabar, uma hora ou outra não vai ter plástico que segure, uma hora ou outra não vai ter fio que dê jeito, uma hora ou outra a gravidade vem sobre nós, todos nós. Uma hora ou outra nós temos que lidar com os problemas do nosso relacionamento, uma hora ou outra nós temos que lidar com os deuses que nós fizemos dos nossos filhos e a decepção deles não seguirem aquilo que a gente quer. Uma hora ou outra nós temos que lidar conosco mesmo, nós temos que lidar com a nossa carreira, com a gente estar abrindo mão do mais importante, que é a nossa família, nosso filho, nossas relações, por conta de querer ter uma carreira, um bom nome, um nome bem sucedido, que depois vai ser ala ou praça em algum lugar que ninguém sequer sabe quem foi. Mas nós perdemos e deixamos de construir legado na vida dos nossos filhos, deixamos de construir memória na vida dos nossos filhos. O medo do futuro não é só sobre finanças, o que nós estamos dizendo aqui hoje, mas pode ser em qualquer outra coisa. Então, sonde o seu coração. Talvez você não se preocupe tanto com quem vai te sustentar, mas talvez você se preocupe com quem vai estar do teu lado. Talvez você negocie valores para ter seu nome bem promovido. Não faça isso. Terceira coisa, lembre-se que você tem um Pai nos céus que te ama e cuida de você. Quando a ansiedade bater, lembre a sua alma das promessas de Deus. Irmãos, eu não sei quanto a você, eu aprendi isso com minha mãe. A minha mãe, nos momentos mais difíceis da vida dela, normalmente ela escrevia as promessas de Deus. Ela anotava no caderninho. Ela lembrava as promessas do Senhor quando Deus falou para a gente que nos traria para força. Ela lembrava de palavras que Deus deu para ela em momentos chaves da vida dela. Ela tinha uma relação com as Escrituras, e aquela relação que ela tinha com as Escrituras, que ela tem com as Escrituras, alimenta a alma dela. Então lembre das promessas de Deus para a sua vida. Lembre das palavras que o Senhor te deu. Lembre do porquê você obedece a Deus. Lembre do porquê Ele te chamou para fazer o que Ele te chamou para fazer. Lembre quem Ele é. Lembre do caráter dEle. Lembre do cuidado dEle. Lembre que Ele não nos desampara. Lembre que Ele disse que nunca nos deixaria. Nunca. Quando passarmos por água, por fogo, Ele não nos deixaria. Ele cuida de nós. Lembra do caráter de Deus. Vá para a palavra e lembre do caráter de Deus. Por quê? Porque Ele é sólido. Ele é firme. Ele é forte. Ele não muda, Ele não varia. Não há sombra de dúvida no caráter de Deus. Aquilo que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ponto. Lembre-se de quem Deus é. Lembre-se das promessas do Senhor. Sabe, irmãos, é uma promessa clichê,
a gente ouve direto, mas ela é real, ela é verdadeira. E a gente não pode perder o sentido dela. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Até o final. Sabe o que quer dizer isso? Que no momento que você estiver fechando os olhos, a última figura que você vai ver é os olhos de Cristo Jesus te olhando. E a próxima coisa que você vai ver quando abrir os seus olhos são os olhos de Cristo Jesus te recebendo na glória. Lembra, firma o teu valor, firma o teu caráter no Senhor, firma no caráter do Senhor. E para finalizar, independente do que você vai experimentar nesse mundo, independente dos desafios que saírem dessa porta aqui representam para você, você tem a promessa de um reino incorruptível, onde a glória do Senhor te sustentará. Lembra que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui. Nós vamos passar por aqui. Nós vamos viver aqui para a glória de Deus. Enquanto estivermos aqui para a glória de Deus, vamos fazer o que tiver ao nosso alcance para viver bem para a glória de Deus. Para quem trazer glória ao Senhor. Mas lembra, anseie, deseje pelo dia que você vai encontrar com o Senhor nos céus. Pelo dia que Ele vai vir te buscar, por aquele momento que nós vamos entrar para o gozo do seu reino, onde não mais haverá luta, não mais haverá lágrima, não mais haverá dor, não mais haverá necessidade de saber como pagar a próxima conta, porque nós não precisaremos mais disso. Estaremos plenos, cheios de quem Deus é. Lembra que a nossa breve e momentânea tribulação é agora, são alguns anos. Nós viveremos uma eternidade com Cristo na glória. Não se turbe o vosso coração. Não andeis ansiosos pela vossa vida. O nosso Pai cuida de nós. Que na sua luta contra a ansiedade, você se lembre de quem Deus é. E que essa pequena meditação de hoje, essas palavras que a gente falou aqui, te ajude a lutar contra a ansiedade.